O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à CNN que enviou mensagem ao empresário Maio Nigre pelo WhatsApp, na qual cita o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mas que não viu problema no envio. À CNN, Bolsonaro disse que enviou uma matéria da imprensa e que afirmou que, ao enviar a mensagem, não atacou o ministro Barroso nem o Estado Democrático de Direito. Na investigação sobre um grupo de empresários que discutiram pelo WhatsApp a possibilidade de um possível golpe de Estado, a Polícia Federal aponta um elo entre Bolsonaro e o empresário na disseminação de mensagens sobre o sistema eleitoral. A Polícia Federal intimou o ex-presidente a depor no dia 31 de agosto sobre o assunto. A CNN pediu um posicionamento ao ministro, mas ainda não teve resposta. Vamos dar o nosso muito boa noite a todos aqui da bancada, começando com a Clarissa. Clarissa, muito boa noite. Um dia após, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a intenção dele não foi atacar o ministro Luiz Roberto Barroso. Qual a sua leitura? Olha, a gente tem tido ali um histórico de baixada de tom, uma redução do tom adotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, quando ele estava no exercício do cargo, em especial na época do período eleitoral, a gente via aquele discurso muito aguerrido, uma campanha muito forte, liderada por Jair Bolsonaro, com o objetivo de se fortalecer politicamente junto à sua base mais aguerrida. O cenário hoje é outro, totalmente diferente. Então, no momento em que aquela mensagem foi enviada lá atrás, Bolsonaro tinha outros planos, outras intenções. Hoje, ele está respondendo a investigações, está ali prestando contas à justiça por conta de denúncias que pesam contra ele. É o momento de adotar um discurso mais cauteloso. Eu acho que a declaração de Bolsonaro de minimizar a mensagem é parte de uma estratégia para se defender dessas acusações e esperada do ex-presidente. Vinícius, muito boa noite. Qual a sua leitura sobre o assunto? Boa noite, Leandro, Clarissa, nossa convidada de hoje, direto de Brasília, e você que está acompanhando aqui o nosso Arena, sempre provocando, né? Para você que acompanha, comentar no YouTube, mandar direct para a gente e dar a sua opinião também, que é extremamente importante para nós. Leandro, eu comento isso daí, eu não vou repetir as palavras do presidente, mas olha, ele pegou uma mensagem e encaminhou no Zap. Ponto. Entendeu? Eu não sei se tem muito mais polêmica da gente falar em relação a isso. Concordo com a Clarissa, ele vem diminuindo o tom, né? Até rodou um vídeo hoje do pessoal olhando ele lá no aeroporto, no avião, né? Fazendo coro. Uns vaiaram, outros fizeram coro, que até os dentes ele deu uma repaginada. Não sei quem viu aí, o presidente Bolsonaro tá com o sorrisão agora, custou caro os dentes, mas tá com sorrisão, o pessoal ficou gritando lindo lá no aeroporto, num voo dele. Então o presidente está preocupado um pouco mais com as coisas que fala, é isso que eu sinto, Leandro. Agora, encaminhar uma mensagem de Zap, querer dizer que não, esse encaminhamento para um amigo pessoal dele, quer dizer que ele atentou contra o Estado Democrático de Direito ou contra a democracia, eu não vejo dessa forma. Se a gente for pagar por cada mensagem de Zap que encaminha, pergunto para você aí na sua casa. Quantas mensagens de Zap você reencaminhou hoje? Tome cuidado, porque se você encaminhar uma mensagem que for mal interpretada, está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Longe de ser algo comparado à reunião com os embaixadores, que foi muito questionada, algo público na instituição de presidente da República. Foi uma mensagem de Zap encaminhada para um amigo, gente. Então, bola para frente, na minha opinião, Leandro. Vamos ao nosso boa noite também a Luciana Lima, que está na nossa redação em Brasília. Boa noite, Luciana. Obrigado pela presença novamente. Boa noite, Leandro, Clarissa, Vinícius. É um prazer estar aqui na CNN novamente. Essa sempre cai na mesma história, né? O Bolsonaro sempre fala, encaminhei sim, e daí, né? Não tem nada a ver. Mas uma coisa que a gente observa é que tudo leva para a questão das urnas, né? De colocar em xeque aí o sistema eleitoral e também de levantar dúvidas. E o que a gente precisa entender também é que esse empresário estava naquele grupo de empresários que
trocavam essas mensagens aí, essas simples mensagens de WhatsApp, mas com o intuito de gerar uma instabilidade caso o Bolsonaro não fosse reeleito, questionar aí a legitimidade das eleições. Então, o que está sendo observado, tanto pela Polícia Federal quanto pelo Supremo Tribunal Federal, é todo o contexto de acusações de um grupo de empresários, mais um grupo político que atentava contra o sistema eleitoral e queria colocar em xeque isso, queria colocar em xeque a credibilidade das urnas, caso não desse certo, que se o Bolsonaro não fosse reeleito, como ele não foi, teria ali argumentos para você questionar essa reeleição. Então, eu não acho que é uma simples mensagem, discordo nesse ponto com o Vinícius, não é uma simples mensagem. Essa mensagem está dentro de um contexto e de uma estratégia que o grupo de Bolsonaro defendeu durante todo o período eleitoral e durante todo o período que ele foi presidente, né? Vinícius, você quer comentar? Entendo a opinião, Luciana, de não ser uma simples mensagem. Aí eu volto a dizer, né? Em que contexto ele fez isso? Perante quem? Era um negócio público ou não era? Né? E aí eu volto até a posicionar quando ele falou naquela reunião com os embaixadores. E eu relembro essa reunião porque ali sim, presidente da República, uma reunião com embaixadores, foram convidados 70, 90 países, o negócio se tornou público, questionou o sistema naquela reunião. Opa, ali eu entendo que existe um problema a ser averiguado. Agora, uma mensagem, mesmo diante de todo o contexto ali que tinha em relação às urnas, ao voto impresso, ao questionamento da veracidade ali do sistema, para um amigo pessoal, fica a minha opinião ainda registrada, considerada, não vejo problema dessa monta nesse tema. Eu acho que tem muitas outras coisas ou falas do presidente Bolsonaro que foram piores. Mas eu acho que é necessário aguardar que as investigações avancem para mostrar, de fato, o contexto em que isso aconteceu. Porque aí eu vou fazer aqui um meio termo entre os dois. Porque eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que Jair Bolsonaro atuava ali de forma orquestrada com o objetivo, por exemplo, de tirar a credibilidade das urnas eletrônicas. Há muitos indícios de ações golpistas no entorno próximo do ex-presidente. Se essa mensagem for inserida pelas investigações dentro de um contexto onde ela vem como um reforço a uma disseminação de notícias falsas com um objetivo concreto que utilize empresários para multiplicar o alcance dessas mensagens, esse grupo de empresários e de amigos próximos funcionava como uma espécie de soldado, isso pode sim estar dentro do contexto que está sendo descrito pela Luciana. Eu acho que a questão é que não cabe a gente ainda nesse estágio dizer se é só uma mensagem do nada ou se é alguma coisa mais grave. É necessário que as investigações, se existir de fato um sinal claro de que havia uma ação orquestrada para disseminação de notícias falsas com intuito golpista, é necessário que as investigações apontem dados concretos que sustentem isso. Durante essa conversa que eu tive com o ex-presidente mais cedo, ele também ressaltou, ele disse, olha, não era fake news a informação que eu compartilhei, que eu repassei. Vinícius. Olha, eu vou só fazer uma consideração aqui, vou assinar com a relatora, né, da matéria, porque teve a opinião da Luciana, teve a minha. Para isso serve, a relatora, ela pega as ponderações, um pouco de cada, vamos guardar então, mas vamos ponderar, então. Acho que foi boa a posição da Clarissa, né? Vamos apurar esse negócio aí, mas ainda eu continuo achando que é um assunto menor. Agora, se o presidente diz, não, o que eu mandei mesmo, o que eu escrevi não é fake news. Defende que não é fake news. Aí a gente tem um problema. Né? Porque aí ele está assumindo coisas ali. E uma coisa que eu aprendi na política, em relação ao Barroso mesmo, a pessoa física, em relação ao sistema, uma coisa que eu aprendi na política, Leandro, é tomar cuidado com adjetivos pessoais. Tomar cuidado com a gente adjetivar as coisas, né? Ou atacar a pessoa física, ou atacar, sabe, em vez de falar de ideias e projetos. Quando foi discutido o tema do voto impresso, eu, inclusive, fui contra a maneira como estava sendo encaminhada, porque eu queria solução. Eu também acho que o sistema pode melhorar.
usar ainda mais tecnologia, usar blockchain. Falei sobre isso. Agora, o sistema, a discussão era em torno disso na época? Vamos ser claro aqui, a discussão não era em torno disso. Acabou virando um negócio mais político de buscar uma solução. O presidente, na minha opinião, deveria falar de solução. Qual a solução, presidente? O senhor quer imprimir 100% dos votos? Né? Como é que vai ser? Lá no Congresso, na época, vai ter uma impressora por urna? Aí a proposta que o relator da matéria na hora... Não, e vai ter que separar os votos, porque são 5, né? Presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Vai cair tudo na mesma impressora ou vai... Não, vai ter uma impressora para cada voto. Gente, quantas impressoras vai ter que comprar? E a auditoria vai ser 100% impresso. Meu Deus do céu. Se vocês estão admitindo que tem erro na urna, não vai ter erro de uma pessoa contando aquilo. Então, isso é uma discussão mais produtiva, que a gente gostaria de ter tido na Câmara, mas nem o presidente da República, que era contra, né, o sistema atual, a favor do impresso, e quem era contra o impresso queria. Os dois estavam extremando. Vamos discutir o sistema eleitoral? Vamos. Porque nada, para mim, é absoluto nessa vida. Cabe sempre a reflexão, mas com proposta de solução. Aí o presidente dizer que aquilo ali que ele compartilhou não é fake news, aí eu vejo um certo problema, tá, Leandro? Porque, poxa, a gente tem que trabalhar com fatos e evidências, né? E tomar cuidado com adjetivar pessoas, ataques pessoais, sem propor uma solução. Ataques pessoais eu evito, mas sem falar, sabe, de ideias e projetos e ficar só em pessoas, em coisas mais extremas. Luciana. Leandro, eu acho que essa mensagem, ela faz parte, a gente não sabe qual é a importância dela dentro desse quebra-cabeça que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, sob a coordenação do ministro Alexandre de Moraes, está montando. A gente vê que há esse cerco, a gente não sabe qual é a importância dessa prova dentro desse contexto, né? A gente tem parte das investigações que estão ainda sob sigilo e a gente tem o Bolsonaro também e a Michelle Bolsonaro que vão prestar depoimento, tem vários assuntos, né, que cercam o presidente e que estão sendo investigados, então a gente não sabe a importância desse episódio específico dentro desse arcabouço que a Polícia Federal tem organizado em volta dos possíveis crimes ou mesmo irregularidades cometidas aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que isso faz parte dessa investigação, faz parte da investigação desse grupo de empresários aí. A gente vê também hoje que tem um certo movimento de individualizar condutas dentro desse processo. Isso é provado diante dessa ação da Polícia do Supremo Tribunal Federal hoje, né, dessa decisão do Alexandre de de diferenciar, né, aqueles que realmente fizeram baderna no dia 8 e outros que estavam ali acampados, mas que não tiveram uma participação ativa, individualizada. Então, a gente vê que a Polícia Federal está apurando, ela está ali garimpando provas que vão servir para esse conjunto de acusações. Então, assim, não dá para a gente avaliar, é certo, é errado, Bolsonaro podia ou não podia mandar essa mensagem ou não. Eu acho que isso tem que ser analisado dentro do contexto e ver também qual é a grande relevância dessa mensagem mandada por um empresário tal naquele momento. Mas isso é a Polícia Federal que tem essa informação ainda, não é de conhecimento público. Larissa, quer comentar? Não, gente, eu acho o seguinte, é muito fácil Jair Bolsonaro querer transformar isso sobre repassar uma mensagem para um amigo. Não é sobre isso que está se falando aqui, é sobre uma máquina de disseminação de notícias falsas. E aí, vamos ler a mensagem para a gente colocar em questão se é ou não fake news. Vamos lá. O ministro Barroso faz peregrinação no exterior sobre o atual processo eleitoral brasileiro como sendo algo seguro e confiável. O pior, mente sobre o que se tentou aprovar em 2021, o voto impresso ao lado da urna eletrônica, quando ele se reuniu com lideranças partidárias e o voto impresso foi derrotado. Isso chama-se interferência.
Todo esse desserviço à democracia dos 3 ministros do TSE e STF faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. O Datafolha infla os números de Lula para dar respaldo ao TSE por ocasião do anúncio do resultado eleitoral. Repasse ao máximo. Vamos lá, ele chama o ministro Barroso de mentiroso. Para mim, isso é um ataque, ele critica Barroso. Ele põe em questão a segurança da urna eletrônica. Ele acusa interferência por parte dos ministros do Supremo no processo eleitoral. Ele diz que o Datafolha adultera números de pesquisas que são utilizadas publicamente para guiar todo o processo de eleições. E diz que o TSE age para beneficiar o Lula. Tem alguma dúvida de que tem elementos aí que podem ser considerados fake news? Acho que o ex-presidente tem um critério flexível em relação ao que é fake news. Vinícius? Clarissa, o pessoal, a Renata mandou direct aqui, o Timbó mandou WhatsApp para mim. E aí, um ponto eu concordo com o Timbó, com a Renata e com o que você falou agora, Clarissa. O contexto, né? Luciana também colocou isso. Acho que isso daqui a gente não discorda. O problema é o contexto, o conjunto da obra que está acontecendo ali. Este fato isolado, vou reforçar minha opinião. Eu não vejo problema ele reencaminhar. Eu não sei nem se foi confirmado, não achei o que foi confirmado, se foi ele que escreveu, mas aparentemente, por tudo que a gente viu, é aquelas mensagens correntes, caiu no celular dele, ele pegou, clicou na mensagem, clicou em encaminhar e encaminhou para os amigos dele. Sabe? Não foi ele necessariamente que escreveu, pelo menos não está aprovado, tem que encaminhar para todo mundo. Então, é um texto, aquelas corrente de tio do Zap, né, que o Bolsonaro reencaminhou. Agora, o problema, e foi muito bom, né, Clarissa, lê o teor da mensagem para a gente lembrar aqui, para me refrescar a memória também, e eu tenho consciência disso, é dizer que isso daí não é fake news. Aí tem muita acusação ali. Dizer que, olha, e tem gente que pode gostar da Folha ou não, ou de uma imprensa ou de outra, dizer, a pesquisa é adulterada para... Mas dizer que isso é verdade... É uma acusação grave, Você né? aí acredita que isso é verdade ou não? Né? Pela lá. E que essa peregrinação lá fora, então, e que o ministro é mentiroso, você pode gostar do ministro ou não, mas ali tem acusações, né, muito certeiras em relação ao ministro e em relação à pesquisa, fora as outras afirmações. Então, o problema para mim, né, para eu concluir a minha opinião, é dizer que isso aí nada é fake news, tudo é verdade. Aí, rapaz, né, fica difícil de defender. Luciana, quer comentar? Eu quero comentar porque eu acho que a gente entrou numa era em que muitas vezes a informação ela é repassada de uma forma em que se conhece o efeito dela, se conhece o poder de disseminação de um presidente da República mandar para e principalmente um presidente da República articulado nas redes sociais como Jair Bolsonaro, que sabe manipular esse mecanismo, né? Esse método, sabe mexer com a rede social. E aí você passa essas informações falsas e quando você fala assim, é uma informação falsa, é uma fake news, isso geralmente vem acompanhado de uma justificativa. Isso aqui é a minha opinião. É a mesma coisa, eu acho que o ministro é mentiroso. Mas o efeito dessa informação é qual? É você colocar esse ministro como mentiroso e a gente tem que lembrar que vários ministros foram achacados na rua. A gente tem que lembrar o efeito do que isso produziu entre os simpatizantes de Bolsonaro. A gente tem que lembrar que a manifestação mirou o Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício. A gente tem que lembrar que Bolsonaro atacava ministros do Supremo Tribunal Federal a todo momento. Então, eu acho que simplesmente colocar, não é fake news, alegar que é uma opinião, sabe? Tem coisa que está dado. O efeito já foi produzido
E muitos ministros sofreram isso. E muita gente que pensa diferente, a gente se lembra aí da radicalização que ocorreu nas eleições, no período pré-eleitoral. Crimes aconteceram, pessoas foram mortas, minorias foram perseguidas. Então, não é opinião, existe um efeito da mensagem repassada. E esse efeito precisa ser considerado, principalmente por um presidente da República.